Mas antes de nós lermos a Bíblia, hoje eu quero fazer uma leitura das Escrituras. Em Apocalipse capítulo 10, ali aonde nós vamos seguir. Não é preciso você abrir agora, porque vou comentar algumas coisas antes. Mas a gente vai tocar aqui e ali alguns pontos, não é fechando o quadro completo, não. Mas dentro daquilo que Deus nos tem dado a conhecer. E graças a Deus, o conhecimento que Deus tem nos dado sempre é um conhecimento que nunca tem o que desfazer aquilo que é antes. Porque uma revelação genuína, verdadeira, quando se veio de Deus a primeira, a segunda vem de Deus, nunca uma revelação vai desfazer a outra. Pelo contrário, ela vai aumentar a tua luz e, como diz as Escrituras, é de glória em glória, como a luz do sol. Quando Deus prometeu no Jardim do Éden, da semente da mulher, olha bem, que revelação, que promessa maravilhosa. A segunda vez, vamos dizer, quando Deus separou Abraão, Deus não estava desfazendo aquela primeira passo. Pelo contrário, mostrando o canal por onde viria. E assim nós vemos a linha por onde veio Jesus. Então, uma revelação, ela não desfaz outra. Agora, se alguém tem uma revelação, entre aspas, e diz que aquela revelação, a mensagem, o que tinha antigamente, era comida podre, que é uma blasfêmia, ou era polenta, pura, mal feita, eu questiono, então, que tipo de revelação você tinha? Se a primeira você não teve de Deus, a segunda é muito menos. A segunda é muito menos. Não é certo? Porque Deus, ele trabalha, entende? Acrescentando como tijolo sobre tijolo. Entende? Então, nenhuma revelação nova desfaz a anterior. A mensagem de Wesley não desfez a mensagem de Lutero, nem a pentecostal a de Wesley, nem esta mensagem ela desfaz nem a justificação, nem santificação, e nem dons e nem nada. Simplesmente estamos crescendo. Amém? Mas eu volto a dizer, se alguém diz, antes eu era um cego, eu quero dizer, então, você continua cego, mesmo dizendo que está vendo. Porque se antes não era de Deus, hoje não é também. Então, amados, antes de eu começar a nossa leitura, eu quero chamar a atenção aqui. Muitas vezes vocês têm visto o irmão Branham dizendo que a igreja sobe no final da última era, Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. E às vezes ele diz, início capítulo 4, quando diz, subi aqui. A igreja, falando a noiva, nós estamos falando das nécias. E ela só volta a aparecer em qual capítulo da Bíblia? 19. Você já parou para prestar atenção nisso aí? Porque se não compreender bem, começando, quer dizer, reconhecendo as colocações devidas, você simplesmente vai ter um monte de confusão. A igreja, ela sobe no final da era. Então, se ela não subiu, é porque a era não chegou ao final. É como disse o irmão Branham. Alguém perguntou, irmão Branham, a era de Laodiceia terminou?
Pergunta e resposta 4, pergunta 17A e tem a 18B. O próprio profeta disse não. Só um louco mais louco do que eu para poder dizer que sim, de uma forma ou de outra. Não. Ela termina com arrebatamento. E se estamos aqui é porque não terminou. Olha, é um selo para o crente, para o eleito, pronto. Mesmo se eu não entendesse, mas eu não iria questionar o meu profeta. De forma alguma. Quando lhe perguntou diretamente, e foi a última mensagem de pergunta e resposta, no ano 64, que fizeram a ele, a última. Então vejamos, a igreja ela sobe no final da era. Então, da era de Laodiceia. Eu não tenho que segurar rápido para ir adiante, né? E ela volta em Apocalipse, capítulo 19. O que acontece ali no capítulo 19? Quando o Senhor vem, montado em um cavalo branco representa o poder, pureza. E com seus exércitos, com a noiva, também. Ela desaparece aqui e volta lá. E quando será esta volta? É no final do milênio ou é antes do milênio? Bem, o professor está perguntando. É antes ou é depois? Será antes, quando ele vier, para impor, inaugurar, quer dizer, o milênio. Impor o seu poder sobre este mundo que está em grande tribulação, porque a grande tribulação vai desarranjar todos os sistemas. Igual no ano de 64, a bagunça começou, os militares chegaram e puseram intervenção, só que depois não queria sair. Mas Jesus não vai sair mesmo, não. Está bem? É a intervenção. A pedra, simplesmente que destruiu a organização mundial, esta mesma pedra, Cristo, entende? Se fará um monte, será um reino que não terá mais fim. Isso é conhecido como a terceira vinda. Primeira vinda, ele veio para nos redimir. O Verbo se fez carne. A segunda vinda, agora ele vem para nos arrebatar, transformar aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos ressuscitarão. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a vinda do Senhor. A vinda física. Vinda física. Quando se fala vinda, é vinda física. Se falamos de outra forma, vinda, você tem que não é física, você tem que entender como uma manifestação, uma vinda espiritual, que é chamada uma manifestação ou aparição. E todo sobrenatural, toda manifestação de Deus, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Agora, física será quando encontraremos o Senhor nos ares. Então, a vinda que tem havido, para o alarido, isso e aquilo, podemos chamar, melhor entender, como manifestação. Porque se fala uma vinda literal, aí é onde começa o que eu digo, adoração ao homem. Adoração ao homem. O diabo, você nunca subestime o diabo. Entende? De uma maneira indireta, o diabo ele quer ser adorado. Então, é preciso ver as coisas pelo
pelo ângulo correto. Agora, voltando ao nosso assunto, eu não quero demorar tanto, já foi, né? Um bom tempo. A noiva, ela não estará aqui no período da tribulação. Ela não estará aqui. Ela é um tipo de Enoque, que foi antes da tribulação. Noé é um tipo daqueles que se salvarão pela tribulação. A noiva não estará aqui quando Jesus tiver que tratar com os judeus. Como a noiva de José do Egito estava no palácio e José fez... Todos os gentios saíram da frente dele e então ele se deu a conhecer aos seus irmãos. E ali estava Benjamim, que é o tipo dos 144 mil. Então a noiva ela irá à glória, Cristo virá para Israel, olha bem, aí ela já não aparece mais. E eles dirão, que feridas são estas? Ali nós vemos o quê? A festa das trombetas, os dois profetas, trombetas, não é trombeta não, trombetas, plural, 2. A expiação é reconhecendo a palavra, o sacrifício, e nós só encontraremos com eles, com Israel, na festa das trombetas, que é o milênio. Leia a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Às vezes eu fico espantado não, fico olhando. Até mesmo pregadores pregando coisas que não tem nenhuma base bíblica e nem dentro das mensagens. Não passa de especulação própria. Por exemplo, numa Nova Jerusalém não existe isso, não existe aquilo, tudo é algo virtual, corpos teofânicos, sei lá o quê. Meu filho, você não leu a Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, você não leu a mensagem, o futuro lar do noivo celestial? E ninguém pode discutir isso se nunca passou por essas mensagens. Entende? Não. Agora, a noiva ela não estará também aqui quando se manifestar a besta, o homem do pecado, o filho da perdição. Porque quando a noiva subia, então o diabo desce e se encarna. E ali será o tempo que não tiver, o número não compra nem vende. Se você não for no arrebatamento, você se prepare. Entende? Para passar pelas angruras, que é o resultado da tua negligência para com as coisas de Deus. É isso aí mesmo. Se não aguenta arrancar o dente com anestesia, a tribulação será sem anestesia, será no buticão mesmo. Vai ter que morrer. E tem que entrar como salvo. Então a noiva ela não estará aqui quando o império dos gentios, o tempo dos gentios se cumprir. Porque ela vai até a plenitude dos gentios, a salvação. A noiva ela não estará aqui, irmãos, mas ela subirá ao rapto e só volta em Apocalipse 19, depois dos 3 anos e meio, que é a tribulação. Entendido? Nós estamos mostrando uma coisa que o irmão Brana fala, é bem claro.
faça o contexto de todas essas coisas que você pega, do que o irmão Branham falou, e você vai ver que é isso aí, não tem por onde correr. Não tem por onde ir. Agora você pode me dizer, irmão Febrônio, e a abertura dos selos? E a abertura dos selos? É Apocalipse capítulo 6, e a noiva está aqui. Sim, a noiva está aqui, porque não terminou a era da igreja ainda. Não terminou a era da igreja. E Apocalipse 10, o anjo forte, entende? A noiva, ela está aqui, ainda não terminou a era de Laodiceia. Então você tem que entender, como diz o gaúcho, há assuntos entreverados. Porque em um mesmo versículo, você pode encontrar Deus falando coisa do presente, às vezes do passado e às vezes do futuro. Jesus leu Isaías 61, até próximo ao fim do verso 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, isso, aquilo. Mas quando a próxima palavra seria trazer juízo, creio que ele não leu, porque o presente era graça, misericórdia, salvação, não juízo. Dentro do mesmo versículo. Se você olha as profecias do Velho Testamento, fala de fatos, de coisas no natural, às vezes sempre tratando de coisas que estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo falando para um futuro próximo e ao mesmo tempo para um futuro distante. É como se você olha para um monte aqui e lá atrás está um outro monte. Parece que ele está perto. Não, mas está longe. Por isso que é necessário entender os sentidos duplos, entender estas coisas, e você nem mesmo deve tomar as coisas de Deus como um primeiro capítulo, agora vamos começar o segundo, depois o terceiro, em uma linha. Às vezes o 10º capítulo está falando do presente. Às vezes o primeiro capítulo está falando lá no futuro. E isso necessita daquilo que o profeta disse. A sabedoria. A Bíblia diz, quem tem sabedoria, não é qualquer um. Isso é uma graça de Deus para ver, caminhar de uma maneira certa a palavra, porque ela não entra em contradição. E diz o profeta, se você vê contradição, volte a ler, porque Deus não se contradiz. Não é certo? E em Apocalipse, capítulo 4, vocês observam. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, representa o arrebatamento, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Quer dizer, o arco-íris, né? Representa pacto. E era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas,
e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e voz, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E aí segue. O irmão Branham pregou essa mensagem chamada O Trono, né? Apocalipse 4, O Trono. Ele nos ensina bem isso ali. Agora eu quero que você entenda aqui, ó. Essa é a maneira como Deus me permite ver isso. Vem mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. O que é isto? Nós sabemos que João, ele teve na ilha de Patmos a revelação do livro de Apocalipse. Ele só foi o escriba, o autor é Deus, Cristo. Durante 2 anos, e aquilo não foi uma coisa contínua. Quem sabe ele tinha umas hoje, dali um mês, uma semana, mais alguma. E assim ele foi tendo esse feixe de revelações, foi recebendo. Mas depois destas hão de acontecer o trono. Será que o trono de Deus será estabelecido depois do arrebatamento? Não. Eu quero dizer, Deus está sentado em seu trono, quer dizer, não é uma cadeira. Esses são figuras, são coisas simbólicas. É igual falamos domingo passado, o nosso nome escrito ali. Não é que está Febrônio Rodrigues Neto. O nosso nome tem a ver com a nossa vida. Entende? É a nossa vida em Cristo. Não é certo? São o livro da redenção. Falamos tudo isso domingo passado, tocamos aqui e ali. Redenção, será que é um livro? Nós pensamos assim. Nos dias de Jesus não havia livros assim. Nos dias de João não havia livros assim. Havia os pergaminhos, escrito sobre couros curtidos, pergaminhos de papiro, às vezes havia tabuinhas, alguns povos usavam isto. Na verdade, o papel foi uma coisa nova. E passou a ser confeccionado livros assim quando Gutenberg, da Alemanha, inventou a imprensa. Isso no ano 1500 e pouco, no tempo de Lutero. Lutero até fez uso da imprensa. Quer dizer, agora podia sair mais livro, mas antes, como que era, irmão Febrônio? Por isso que nós tínhamos escriba, quer dizer, pessoas que era na mão, escrevia. Lembra o tempo do cartório, que tudo era escrito à mão? Hoje chega ali, pode ir embora, paga, cai, toma lá. A coisa... Então, quando diz livro, quer dizer um registro, não é? Tira da sua mente o livro, tire da sua mente o nome mesmo, nome tem a ver contigo. Mas o meu nome está lá, é a sua vida. O livro da redenção, entende? É a redenção, como fomos redimidos, como Deus tratou conosco, a mensagem, o tempo, como Deus te trouxe e lhe deu graça e fé. Lembra, não é uma escrita, não. É a forma como Deus realizou para chegar até a nós e como nós fomos atraídos e sustentados por Ele. É isto. E quando você vê a sua vida em Cristo, irmãos, ou pensa você, o livro da vida do Cordeiro é a história de Jesus, nasceu lá em Belém, 12 anos discutiu com os doutores, e seu pai terreno foi José, sua mãe foi Maria, sua mãe biológica Maria, e foi isso, morreu aos 33 anos, é a história. Não, isso nós temos no Evangelho.
Olha bem o título: O livro da vida do Cordeiro. Cordeiro é salvação. É a salvação. É a nossa vida em Cristo. Aleluia. Então, quando cantamos, meu nome está nas mãos, sim, está nas mãos. Foi escrito com sangue. Aleluia. Mas lembre disso. Se volta atrás, Deus risca. Mas aquele que permanece, ele diz, de modo nenhum riscarei. Nós e Deus, Cristo e a igreja é um só. Vamos aqui, irmãos. Abertura, você diz, mas depois dessas coisas... Eu pergunto, depois dessas coisas, tenha sua mente um pouco mais elástica. Não seja tão rígida. Apocalipse 6, nós não temos ali a abertura dos selos. Quer dizer que os selos vai acontecer depois das eras da igreja? Não. O primeiro selo vai começar a acontecer depois das eras da igreja, segundo? Não, irmãos, não é assim. O primeiro selo foi justamente o anticristo. Começou o diabo combater a mensagem da fé. O leão, representado pelo animal, o leão, o querubim, o leão, no Evangelho de Mateus. E isso não foi depois das eras da igreja, para que, se pensar assim, você vai pensar, bem, então, a era terminou e tudo conta-se de lá para cá. E alguém até diz, bem, é de 63, tal, veio a nuvem, ou isso e aquilo. É preciso ver as coisas e não se confundir. E ter a humildade de olhar e observar, com oração, com jejum, buscando se você se interessa, e se isso for de proveito para a sua vida espiritual, amém. Porque eu quero dizer a vocês, não desfazendo, irmãos, mas se você sabe estas coisas, isso não vai lhe pôr no arrebatamento. E se você não sabe, isso não vai lhe tirar do arrebatamento. A salvação está no sangue, não no intelecto, na sabedoria e conhecimento. Mas é bom conhecer, né? Para responder, para ver. Mas não te estribes sobre isso também. Use disto com humildade. Diz a Escritura que a humildade vai na frente da honra. Não use da Escritura para, eu sei isso e você não sabe, quer dizer, eu sou e não sou, e você não é. Não, isso já é um pecado, é um orgulho, é uma besteira. Não faça isto. Está vendo quando a Bíblia... Por isso a Bíblia você vai encontrar em várias partes de Apocalipse, e depois disto, vi. Olha bem, e depois disto, vi um anjo forte, proclamando o evangelho, caiu a grande Babilônia. E depois disto vi a nova Jerusalém. E você vai encontrar muitas dessas partes no livro de Apocalipse. Então, o que você quer dizer com isso, irmão Febrônio? Nós não devemos pegar um fato como a seguir ao outro. Porque há confusão. Então, eu estou dando um exemplo. Apocalipse 4, e depois disto, se mostra o trono. Alguém sentado no trono. Alguém com livro na mão. Isso é um tipo. Livro, trono, tudo são tipos. Desde quando Deus deixou o seu trono? Me diga. E alguém perguntando, um anjo,
perguntando: quem é digno? Um anjo forte perguntando. Esse anjo forte de Apocalipse 5, ele não é o mesmo anjo forte de Apocalipse 10. O anjo forte de Apocalipse 10 é o Senhor Jesus Cristo. Pode-se ver o arco celeste sobre ele. Era chamado no Velho Testamento o anjo do pacto. O anjo forte do capítulo 5 perguntando: quem é digno de tomar o livro e abrir os seus selos? Olha bem, João diz que olhou ali em cima nos céus, entre os salvos, ali vamos dizer, estava Maria, estava Pedro, estava Estevão, estava Abraão, estava Adão, que não era nascido de mulher, mas ninguém era digno. Deu uma olhadinha entre os mortos, baixo na terra, entre os vivos. Ninguém era digno. Por certo, um anjo era digno. Mensagem intervalo, diz o profeta. Intervalo nós chamamos de brecha, né? E, diz o profeta, um anjo era digno, mas só tem uma coisa, ele era um estranho, ele não é um parente nosso. Ele nunca teve a natureza humana como nós. Aleluia, eu gosto disso. Não é? Veja, irmãos, e João chorava. Por quê? Ali estava o livro da redenção. Irmão Brana diz: que livro é este? É o livro da redenção. Agora eu pergunto, a redenção começou depois destas coisas, ou a redenção ela vem desde o Jardim do Éden? Por isso que você tem que ampliar. E ver que a redenção, ela começou, o plano da redenção, e a execução desse plano começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus matou o cordeiro. No Velho Testamento, antigamente, antes do Velho Testamento, vamos dizer, antes da lei, era por sacrifícios de animais. Tudo era o plano da redenção. E todos os acontecimentos, Israel era um tipo de nação-igreja. Tudo girava em torno da lei, das cerimônias, do templo. E todas as funções do templo, todas as coisas, castiçais, as separações, átrios e tudo mais, tudo girava em torno de quê? Do propiciatório, do sangue, que era onde Deus encontrava. Se todos os tipos no Velho Testamento girava ao redor do sangue, e aquilo é uma sombra, e hoje? Irmãos, é pelo sangue, é a vida do Cordeiro. E João não viu nenhum digno. Então, ore para Santo Antônio, Santa Maria, Santa Bárbara e quantos mais queira. Mas ninguém era digno. Nem de olhar, quanto mais pegar. E dizer, eu sou digno. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Somos hoje dignos por representação. Não a representação, eu sou, não. Ele é. Eu não sou nada de mim mesmo, mas eu estou nele, você está nele, então aí somos. Sem mim nada podeis fazer. E João chorava, e o ancião veio ali, bateu a mão no ombro dele e disse, não chore, rapaz, não fica quebrando teu coração. O leão da tribo de Judá venceu. Se me fala de leão, eu vou olhar, vou esperar ver um leão. Leão quer dizer rei. O rei que reina, governa. Mas João, quando olhou, viu o quê?
um cordeiro ensanguentado. Ele venceu como? Não como leão. Você vai vencer não como eu sou. É pela humildade. É com a natureza de um cordeiro, de uma cordeira, de um cristão, uma cristã. É dessa maneira que se vence. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então deixa com que o mesmo sentimento que houve em Cristo esteja em você. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se diz aprender, é porque temos que buscar aprender. É a natureza de ovelha, de cordeiro. E é com essa natureza que o crente vence. Você já viu matar? Quem já viu matar ou já matou ovelha? Levante a mão aí, seus malvados. Eu já vi também. Olha, talvez você viu, mas eu nunca vi uma bali, entende? Se desesperar diante da faca. E a pessoa está limpando a faca, ela de penduradinha, com os pés na corda, né? Você vê lágrima desce aqui, ó. Mas eu vi uma vez um cabrito lá na casa do Moitelvino, há muitos anos, viu, Moitelvino? Você matou ele para nós comermos? Uau! Uau! Antes o bicho já sabia o que ia acontecer. De pendurou ele ali, mas corcoveava que emendava o berro. Até dá vontade de matar mesmo de raiva, sabe? Mas ele, Jesus, como ovelha muda, não abriu a sua boca. E diz a Bíblia, foi até a morte e morte de cruz. Sofre calado, suporta. É com essa natureza que ele venceu, não de leão. E ele, então, o leão sendo anunciado sendo visto como cordeiro. Vamos olhar um pouquinho aqui. Onde estava esse cordeiro antes? Você já pensou nisso? Porque João diz que olhou em cima no céu, embaixo da terra, ele viu o trono, ele viu o ancião, ele viu isso, ele viu aquilo. Viu tudo. E ele não viu o cordeiro. Onde estava esse cordeiro? Eu venci, me assentei com meu pai. Ele estava no próprio trono. Entende? Só que ele não havia se manifestado como cordeiro. Foi anunciado como um rei, um leão, mas ele venceu como cordeiro. E ele veio sacudindo, diz o profeta, e tomou o livro. Isso são termos figurativos. Não vai pensar que ele chegou lá e pegou o livro. Esse livro aqui é o que determina tudo. Não, é que o cordeiro cumpriu os requisitos de um parente redentor. Pagou o preço das nossas dívidas. E hoje podemos dizer, livre estou, livre estou. Ele veio, tomou o livro. Quer dizer, ele é digno. Que livro é esse? Da redenção. Não há redentor fora de Cristo. Não há Maomé. Não existe nenhuma religião. Batista, Assembleia, Metodista, Papa, quem quer que seja. Não existe nenhuma coisa especial. Entende? Algum conceito religioso, doutrinário? Não. Só ele é digno. Não há salvação fora dele. Aleluias, isso é maravilhoso. Entende? É maravilhoso. Ele tomou o livro. Eu pergunto, ele tomou como leão ou ele tomou como cordeiro? E ele se assentou no trono. E agora é o quê? Ele se assentou como leão ou como cordeiro?
Isso quer dizer o quê? Como diz o profeta, ele está na intercessão até que o último eleito venha. Porque ele está ali para redimir aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Ele está ali, que ele, pela sua presciência, ele viu antes da fundação do mundo. Você não pode entender bem a predestinação se não é pela presciência, o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas. Para Deus, passado, presente, futuro, é tudo a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus é eterna. Passa os céus e a terra, mas elas não passarão. Porque Deus é eterno. Veja você. Ele tomou o livro e o que ele fez? Está na intercessão. Seu corpo foi a glória, está ali, vamos dizer, na intercessão. Claro que é um termo simbólico, o sangue. E diz o profeta, se não há mais sangue, suas orações não podem ser ouvidas, não há mais cura, não há mais salvação, não haveria mais nada. Alguém diz, o sangue está em nós. Claro, aonde que um santo, um salvo, não tem os benefícios da morte de Cristo? A misericórdia está em nós. Claro, eu sou beneficiário dela, não proprietário. Davi disse, as misericórdias pertencem a Deus. Agora Deus estendeu sua mão. Mas quando diz, está em nós, é porque quer eliminar aquele sacrifício ali, que o corpo está ali, o propiciatório está ali. Vocês sabem que essa doutrina, ela tem raízes históricas em nossos dias? Salomão disse, o que era já foi, o que há de vir também já foi, tudo é uma repetição. Tudo. Os adventistas, eles vieram, Miller, ele não foi um adventista e nem um testemunho de Jeová, mas esse movimento sobre o advento, a volta de Cristo, começou por ele. Ele era um homem do interior e comparando datas, ele já viu o tempo que mais ou menos Cristo viria. E pregou isso com veemência, é claro, que as pessoas vinham. E vieram. Esperaram no dia certo. Nada, Jesus não veio. Olharam e viram que estava errado por um ano. E agora não podia falhar. Qualquer pessoa que apostar em data vai errar. Porque Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Que tal se soubéssemos que Jesus haveria de vir dia 31 de dezembro do ano 2016? Vocês acham que teria gays por aí, ladrão, assassino, adúlteros, gente vendendo bebidas, haveria alguém nos bares? Você podia deixar dinheiro ali, caído ali na tua porta, ninguém ia roubar nada. Todo mundo estaria santinho, né? Por medo. Mas a coisa não é assim. Ele virá quando menos esperamos. A vinda do Senhor será repentina e o quê? E secreta. Por mais que você espera, quando ela acontecer, você diz, mas já, Senhor? Já? Ninguém sabe o dia nem a hora. Estou falando rápido. E então o que aconteceu? Miller, ele simplesmente erramos o ano.
olha, chegou o dia, as pessoas até fizeram igual aquele tempo alguém fez aqui no Brasil, né? Venderam tudo, abriram mão de tudo, de empregos, de tudo, porque Jesus ia vir tal dia. Esperaram até em cima dos telhados, vestido de branco, esperando a vinda de Cristo. E o irmão Brana diz, no outro dia o sereno fez as penas deles tudo abaixar. Desceram de lá tudo enserenados, né? Mas Miller ficou firme na sua doutrina, mas não demorou muito. Surgiu Ellen White, dali foi onde começou o movimento adventista, que é a denominação adventista. E o outro lado foi o Testemunha de Jeová. Do movimento de Miller saiu esses dois grupos. Que Jesus tinha vindo realmente, porque houve uma chuva de meteoritos, né? E que aquela noite, e que Jesus veio, mas veio do altar celeste, quer dizer, deixou o seu trono, o propiciatório, e veio para o altar terrestre. Quer dizer, a misericórdia está em nós. Seria hoje uma reformulada. Eu até gostaria de perguntar a algum adventista, um dia que tiver tempo e encontrar com alguém, eu quero que ele me explique esse negócio. Porque quando ele veio me falar do sábado, eu falei, tudo bem, é o quarto mandamento. Vamos começar pelo primeiro. Há um só Deus, Israel, ouça o Senhor. E que trindade é essa? Então, irmãos, existe o histórico. Existe esse histórico. Que não há altar ali em cima, que está em nós. Os adventistas têm isso, está em nós. Eles não dizem bem assim. Mas os adventistas mais modernos dizem. Misericórdia está em nós. Quer dizer, lá não. Tomamos o lugar de Jesus. Então, vocês observam que eu até agora nem mesmo comecei a nossa leitura, mas vamos só dar início, eu acho que talvez vai ficar para o próximo domingo, eu não sei. Mas vamos aqui. Há uma confusão que você nunca deve se confundir, se deixar ser levado por ventos de doutrina, porque há pessoas que é igual folha de bananeira. De onde bate, ela se vai, blandeia diante do vento. E essas pessoas são candidatas às revelações e novas aberturas. E por isso eu digo, quando uma pessoa cai nisso e não se corrige, ela não se livrou. Se ela não se arrepende, irmã Isabel, ela não se livrou daquele espírito. E aquele vírus vai dentro. E quando passa uma outra, a pessoa embarca nela. Por isso que há pastores, há pessoas que só vai embarcando. E há pessoas que é fácil de vir, desde que pregue uma coisa que não é, como diz Paulo, não me canso de vos falar as mesmas coisas. Pregue uma coisa, novidade, está cheio. A igreja está cheia, porque é uma novidade. Irmãos, há lugares de pessoas tão torcidas, eu estou dizendo dentro daquilo que pessoas dizem, da mensagem, mas não é a mensagem, é uma mistura ali. Qualquer um que chegar ali com alguma coisa nova já começa com uma boa igreja. Começa. São pessoas que querem novidade, querem ver coisa diferente. E o pastor fica na obrigação de cada culto, cada vez, jogar uma coisinha diferente, porque se ele ficar no mesmíssimo, quer dizer, pregando o que é para ser pregado, o que Paulo pregou, eles já vão atrás cheirar
buscar outro que tem mais revelação, que tem mais profundidade, que tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais isso, tem mais aquilo. É aquilo que um dia falamos aqui, aquelas serpentes, como que é? Ardentes, né? Por que diz a Bíblia serpentes ardentes? Eles cansaram ali no deserto. Não temos outra coisa diante de nós a não ser este pão vil. O maná que todo dia Deus mandava, o pão dos anjos. Cansaram. Mulher, o que você tem hoje aí de manhã, o café? Maná. Meio-dia, maná assado ou cozido? E à tarde? Maná, maná, maná. Vai enjoando. É a mesma coisa. E o diabo tem uma maneira de dizer, a coisa não muda, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. São mentes, como diz o irmão Brana, insaciáveis. Porque existe dois tipos de cristianismo. O daqui de cima, que nunca se sacia, mas existe o outro aqui que tem um encontro, uma experiência experimentada com Deus. Se nós chegássemos para Josué, ô Josué, eu matei uma ovelha, ô Josué, tem um churrasco ali, qual a comida que você vai querer hoje? Eu acho que ele ia dizer, eu quero é maná. Mas você comeu isso 40 anos, homem? Mas maná. O eleito, o estômago eleito, nunca cansa da comida que Deus dá. Agora, a mente sempre está em busca. Então, serpente, quando eles murmuraram sobre isto, esse pão vil, quer dizer, imprestável, não temos outra coisa a não ser isso. Deus disse, aham. Essa água aí, a mesma, olha, e a água era da rocha que lhe seguia, era Cristo. Sabe o que Deus fez? Mandou serpentes, cobras encantadas, né? Cobras sobrenaturais, vamos dizer assim. Porque não havia remédio que combatesse aquele veneno. Até que eles reconheceram. E vocês sabem como que eles morriam? Com sede, bebendo água, estourando a barriga de água, com fome. Por quê? Era o que eles queriam espiritualmente. Pessoas que vão morrer nesta situação. Estão doentes e morrerão insaciáveis. Por quê? Desprezou o que Deus lhes deu. Oh, irmãos, isso é triste. Mas é verdade. É verdade. Agora, quando foi que este cordeiro... Vamos voltar um pouquinho ali. Quando foi que o anjo disse, não chore, João. O leão, e João viu o cordeiro. E o cordeiro veio e tomou o livro. Eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que Jesus tomou esse livro da redenção e passou a ser o redentor? Foi em 63? Foi quando? Quando ele veio, cumpriu o papel do parente redentor, pagou o preço, venceu a morte, subiu, e todo o poder me foi dado, e ele se assentou e ali está na intercessão. Não foi em 63, como pessoas querem dizer que foi de lá. O anjo forte desceu em 63. Anjo forte é Cristo. É Cristo. Veio em 63? Ou ele desceu no dia do Pentecoste? É simbólico, põe o pé na terra, outro na água. A água representa povos. Ide pregar o evangelho, quem crê será salvo. Olha o arco celeste sobre ele, o pacto.
Foi em 63, e quando ele falou, 7 trovões soaram. Quer dizer que isso aconteceu em 63? Que ele tomou o livro e falou? Irmão, deixa de ser burro, espiritualmente falando. Desculpa dizer isso. Não seja tão tampado dessa forma. Ele tomou o livro quando ele foi digno, morreu, cumpriu os requisitos. E ali ele tomou o livro, está na intercessão. Sim, ele está ali. Quando foi isso? Lá atrás. Ele quando falou, 7 trovões soaram suas vozes. João disse que ia escrever. Se vamos dizer que foi 63, então era para alguém ter conhecido o nosso irmão João. Quer dizer, a coisa foi lá atrás. Há 2000 anos atrás, quase 2000 anos. Não hoje. Irmão Febroni, você está falando isso por mim, por ti. Não. Eu falo pela mensagem, falo pela Bíblia. Eu nem gosto de tomar tantas citações. Antes eu gosto de fazer um levantamento, olhar, saber o que estou falando. Mas aqui está a brecha, 32. Ele foi aberto desde aquele tempo da selagem. Quer dizer, desde o tempo foi selado, ele foi aberto. O cordeiro tomou, pronto. E o que aconteceu então em 63? A revelação, gente, a revelação. Me dá um lenço aí, por favor. Está limpinho, né? A revelação. O que é revelação? A palavra revelar quer dizer tirar o véu. Tirar o véu, tirar o pano de cima. Entende? É como o escultor faz seu trabalho, a sua estátua, e cobre ela com pano. Ninguém sabe o que está ali debaixo. Pode deduzir, parece. Um vem aqui, sugere isso, outro diz, pensa que é aquilo. Entende? Mas revelar, entende? Não é criar o objeto. O objeto já estava. O objeto é a salvação, é Cristo. Entende? O que em 63 foi tirado, foi dado, como diz o irmão Brana, a conhecer os mistérios. Então, revelação não é a criação da coisa, é mostrar o que já foi feito. 63 é mostrar o que já foi feito. E mais, só o irmão Brana que mostrou? Nem tanto. Ele mesmo disse que o mensageiro da era Laodiceia, o último, ele virá juntar os cabos soltos que Lutero, Wesley, todos os demais deixaram. Quer dizer, ele veio fazer o acabamento. O acabamento. A revelação é tirar o pano. É mostrar o que tem debaixo. Por isso, irmão Branham, respondendo às pessoas que estavam confusas, ele diz, não, o que Deus tem feito é mostrar o que aconteceu. Porque se alguém disser, bem, ele pegou o livro, agora abriu o primeiro selo. Esse abrir para dar a conhecer. Mas ele já estava aberto. Porque o primeiro selo é o espírito do anticristo, que combateu lá contra a igreja primitiva. Já estava se desenrolando tudo isto. E as eras da igreja, irmãos? Que mistérios é estes? Mistérios, que tanto que é mistério, mistério. Gente, é o mistério da redenção. É o mistério como o diabo vem trabalhando também. Pode observar que as eras, o grande mistério das eras da igreja
e mesmo dos 4 selos, é para mostrar o homem, o anticristo, o homem do pecado ali, assentando no trono de Deus, querendo parecer Deus, entende? O falso profeta, né? E a besta que vai acontecer. É mostrando a trilha da serpente. Irmão Branham, ele morreu antes dele pregar essa mensagem. Quem sabe ele ia tocar em alguma coisa similar. Durante as eras da igreja, a trilha da serpente. Mas também, como Deus veio fazendo. Oh, é um grande mistério, primeiro selo, mistério, quero pôr mistério. Mistério é mistério enquanto ele está coberto. Deixou de ser coberto, aquilo perdeu aquela coisa, aquele encanto de mistério, curiosidade, né? Vou dar um exemplo. O batismo em nome de Jesus Cristo era um mistério, não era? E agora? Deus, a divindade, era um mistério. Você não entendia. A semente da serpente. E aí, tantos mistérios. Mas depois que parou, quer dizer, você conheceu? Qual o mistério do primeiro selo? Nós olhamos na história, porque é história. O espírito do anticristo. Mas lembre-se disso. No último dia se reúne toda essa bicharada. O anticristo, o cavalo vermelho, perseguição, e o que mais? E o negro. E forma o baio, é onde recebe o nome morte. Oh, é mistério, faz isso. Gente, para mim já não é mais mistério. O anjo de Apocalipse 10, 7 recebeu a revelação e transmitiu. Isso aí já não é mistério. Para mim não é mistério. É mistério para quem não conhece, para quem não tem a revelação, para quem está coberto, como disse Paulo, que aquele véu que Moisés colocou sobre si para encobrir o seu rosto que brilhava, até hoje está por se levantar. Mas quando se converter a Cristo, o véu se levantará. Irmãos, eu sei do que essas coisas que estamos falando, que nem todos podem ver, nem todos interessa muito isso. E eu digo, você não está muito errado. Mas alguns gostam de saber. Mas você tem que conhecer o que é certo. Porque ventos de doutrina sopram. E você tem que conhecer o que é verdadeiro. Então o Cordeiro tomou o livro quando? 63? Não. Porque existe uma suposição. Veja, o anjo forte está ali, a nuvem. É nuvem. Ele vestido de nuvem. E o próprio irmão Branham, ele diz, veja, Apocalipse 10, esse anjo vestido de nuvem é o mesmo de Apocalipse 1, que estava entre os 7 castiçais, e é vestido de branco. O que representa a nuvem? Uma certa vez o pastor diz, veja, ali está ele. Sim, é ele. Não é ele em um sinal, como dizemos. Pregamos esse dia, o sinal do Filho do Homem. Inclusive, houve até um certo colega por aí, copiando, me mostrando isso ali. Talvez precise fazer isso para ter ministério, né? Eu não perco tempo
ouvindo e vendo e correndo atrás dessas coisas, não. Não. Eu não perco tempo com essas coisas, não. Entende? Aí, colocando, irmão Febrão diz isso, mas não é assim. Alguém me falou, até mandou para mim. Eu ignoro essas coisas, eu sei onde estamos. E não preciso ficar agarrando aqui e ali para me segurar e dizer que tem alguma coisa. Querendo usar outros para fazer ibope. Não, irmãos. Nós temos que saber o que cremos. Uma vez chegou alguém a Calvínio estava na barbearia, e alguém chegou e disse, o bispo fulano quer falar contigo, quer te perguntar algumas coisas. Calvínio estava por aqui, Falou, essas perguntas, essas inquisições, só para pessoas que não têm segurança, não têm certeza. Quem está seguro, segue firme. Nem deu bola. Então, irmãos, eu não assisto essas coisas aí, de colegas, porque quando eu prego a mensagem para alguém, eu fico até torcendo. Tomara que não abra a internet, porque tem alguma coisa boa. Abriu lá a internet o William Branham, tem alguma coisa boa, mas tem tanto lobisomem, tanta coisa arada lá, entende? Que para aquele que vem é porque realmente é eleito, irmãos. Olha, a gente fica torcendo, tomara que não vai, mas o que fazer, né? Se a coisa é para ser assim, vamos fazer crédito onde não existe crédito. Pronto. Deus chama os seus. Mas, o que eu estava mesmo dizendo? Esses ventos de doutrina, essas coisas aqui e ali, você tem que conhecer o certo. Você tem que ver as sobreposições. Já falamos isso aqui. Mas parece que muitos não param para ouvir. Se ouviu, você vai entender melhor a mensagem depois de ouvir 3 vezes para mais. Eu digo, volta, ouve. Até esse prego firmar bem. O irmão Brando diz, é igual pôr remédio na boca, tem que segurar a pessoa ali até que engula. Uma coisa sobrepõe a outra. Eu já falei sobre isso aqui, sobreposições. A Bíblia sobrepõe a uma outra Bíblia, um assunto. Por exemplo, o selo, o tempo dos gentios sobrepõe a plenitude dos gentios. O 5º selo sobrepõe aos outros selos. O 7º selo é Cristo, sobrepõe a todos, porque é desde o Éden. O 7º selo não é um homem. O homem só revelou o 7º selo. Deus revelou por ele. O 7º selo é Cristo. É a vinda de Cristo. Agora, qual vinda? Porque o irmão Brando diz, é o fim da tribulação, é o fim do milênio, é isso e aquilo. Mas o nosso foco é aquele dia e hora. Entende? É isso. Qual delas? Nós devemos focar o que nos compete. Então, sobre essa... vou dar outro exemplo. A tribulação. Nós olhamos a tribulação, o desfecho dela, os 3 anos e meio. Mas existe a pré-tribulação. Olha que foi solto aqueles 4 ventos, né? Creio que é o quinto anjo quando tocou, foi ele? O 4º ou 5º? E o irmão Brando diz, as trombetas é para Israel. A primeira trombeta é a mesma coisa quando Israel estava no Egito. Foi chamado. E ele vem falando
E ele diz, o sexta trombeta é a mesma coisa que para Israel, é a mesma coisa do... Como que diz? A sexta trombeta. O sétimo selo é a mesma coisa do que a sétima trombeta. E a sexta trombeta é a tribulação. Mas se aqueles anjos, Stalin, Mussolini, Hitler e tudo mais, foram soltos, eles não vão ser soltos na tribulação. Eles já foram soltos antes. Começou a pré-tribulação. Quando? A hora 1/10. Deus parou a Segunda Guerra para marcar os eleitos. Pode ver, começou ali a mensagem pentecostal, não foi assim? E começou também o retorno de Israel à sua terra, porque sempre é um paralelo. Um paralelo natural com o espiritual e um paralelo da igreja de Cristo com Israel. Isso houve quando Jerusalém foi destruída. Em Mateus 24, quando Jesus advertiu. São coisas que devamos procurar ver, saber. Mas eu lhe digo uma coisa, não como prioridades. A prioridade das prioridades é a tua vida de comunhão e verdadeira em Cristo, os frutos de Cristo em você, é o sinal Cristo em você. Essa é a prioridade das prioridades. É o sinal. Então, terminando, eu quero dizer o seguinte, eu pedi que nós íamos abrir em Apocalipse 10, o que nos diz... E vi outro anjo forte que descia do céu, esse é Cristo, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Apocalipse 1, né? E tinha na sua mão um livrinho aberto. Apocalipse 5 está fechado, mas aqui está aberto. E pôs o pé direito, por isso que o irmão Branham diz, ele está aberto desde quando ele foi selado. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz, quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Quer dizer, João ouviu, entendeu, né? Senão ele não ia escrever nada. Quando alguém diz uma coisa e você não entende, você diz, o que é mesmo? Você falou? Repita. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela. Quer dizer, sela. Desde que foi selado, foi aberto. Os selos, não foi 63. Sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Para só um pouquinho aqui. Se vocês pegarem a mensagem intervalo, brecha, ler, os selos, né, feita por Goiânia, a tradução, por isso que é muita responsabilidade de um tradutor. Parágrafo 41, está escrito aonde era o parágrafo top dessa nova abertura de Cristo já veio. E ali diz que ele, que é o mensageiro, né? Apocalipse 10:7,
estará aqui na terra no tempo de sua vinda. Aí criou, então veio. Mas quando você vê a tradução correta, e saiu a do José Brana, deixa-me, já que está aqui, deixa-me ler. E o importante, uma vez lendo daquela forma, eu disse, não é de sua vinda, o retorno. Está falando da vinda, falando desta vinda, quando viesse a abertura dos selos. Porque Deus tinha que entregar isso na mão de alguém para dizer o que era. Por isso que Apocalipse 10:7, o mensageiro, tinha que estar aqui. Para receber, pregar e nos mostrar. Parágrafo 41. Dá no mesmo parágrafo, tanto lá como cá, né? Olha bem. E quando os selos são abertos, e o mistério é revelado, desce o anjo, Cristo, né? Essa palavra descer, é como diz o pastor Zézo, ele nunca foi para ele voltar, ele disse que estou convosco todos os dias. Isso é uma figura, irmão, quer dizer, se manifestar. Entende? Atuar, acionar, ligar a tecla. Entende? Não é tomar no pé da letra, descer, só desce que ele está em cima. Não, Deus desceu nos dias de Lutero, trouxe a palavra, Deus desceu nos dias de Wesley, Deus desceu, te salvou, te curou, me abençoou. Ele veio. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, tudo com letra maiúscula, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça, não terminou a intercessão, não. E agora lembre-se, este sétimo anjo, que é Apocalipse 10:7, que é o profeta, está na terra no tempo desta vinda. Não é de sua vinda, não. Desta, quer dizer, desta revelação. Porque alguém tem que ser a boca de Deus para contar o que Deus está fazendo. Mas foi revelado agora, mas quer dizer que foi aberto, foi criado os selos agora? Não, foi lá no passado. Agora só foi dado a acontecer o que já muita coisa aconteceu, algumas estão transcorrendo e outras vão acontecer. Porque o Apocalipse fala de passado, presente e futuro. Que Deus nos ajude, mas se Deus permitir, a gente pode fazer a leitura para o próximo domingo. Fiquemos de pé. Não é um compromisso que eu digo, vou fazer isso. Eu gosto de falar aquilo que vem no meu coração, que me vem por inspiração, por isso que nossas escolas, nossos cultos é variados. É variados, não é só uma coisa. Porque existe, alguém uma vez me disse, por 2 anos, ia na igreja e sabia o que o pastor já ia ler. Apocalipse 10. Entende? E criando isso. Não, não é dessa forma. Deixa, se Deus inspire, tudo bem. Se vem, tudo bem. Agora, de uma maneira sistemática, eu não creio que isso pode ser o Espírito Santo, essa birra humana. Que Deus nos ajude. Então, eu digo, irmãos, eu oro, eu peço a Deus, creio que Deus nos dirige. Se eu sentir de falar alguma coisa, Deus, se eu conhece os problemas, conhece o que precisa, eu falo aquilo.
Eu teria, irmãos, comigo mensagens já escritas, estudos iniciados. Olha, eu poderia ficar mais de um ano para perto de 2 sem ter que pôr a mão. Eu tenho, mas eu não prego. Mas eu sei, se Deus deu, se há uma oportunidade, chega a hora e aquilo dá fruto. Amém? Mas não pregar por recomendação. Pai, se tu tens, como tu tens nos enviado a palavra deste dia, nós queremos compreender. Queremos porque ela veio para o nosso bem. Mas ajuda-nos a tomar da maneira sempre correta, a se aproximar de Ti, Senhor, da maneira correta, para poder receber a bênção correta. Por isso, queremos que nossos princípios, motivos e objetivos seja primeiro, ó Pai, questionados por nós mesmos, se isso vem de Deus, se este é o propósito. Eu peço que o Senhor nos ajude a ter sempre bons propósitos, bons motivos e objetivos corretos, para que, ao tomar a Tua palavra, ela tenha validade. Porque o Senhor não tem compromisso com quem não tem um coração puro, mas tem motivos e objetivos que não são corretos. Pai, abençoa o Teu povo neste dia. E aqui estaremos daqui a algumas horas, se o Senhor permite, para tomarmos da ceia. Que o Senhor possa ajudar cada irmão a pensar, a se sondar, se examinar, e que cada um possa vir à Tua casa, Senhor, para tomar da ceia, para mostrar que o sacrifício está de pé, até o dia que o Senhor venha, para nos levar para ir embora. Guarde cada um, Senhor, e que ninguém tome da ceia indignamente, mas confesse os pecados, acerte, tome posições verdadeiras e que agrada a Ti, e que atraia de Ti os benefícios, a bênção, a força que concede a vitória. Leve cada um de volta a seu lar em paz. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Amém.